toda a história, a humanidade tem se deparado com acontecimentos que desafiam a ciência e acabam entrando na lista de casos inexplicáveis e insolúveis. Hoje, vamos falar da história de Carolina Olsson. No final de 1800, uma área remota da Suécia estava se tornando conhecida por ser o lar da bela adormecida da vida real. Em uma pequena ilha chamada Ökno, na costa leste da Suécia, Carolina Olsson, de 14 anos, tinha uma grande família, com seu pai, sua mãe e 5 irmãos, sendo uma família de agricultores e pescadores, como muitos da ilha. Mas depois de um estranho acontecimento, tudo mudou na vida de Carolina. Ela caiu em um sono de 32 anos, tendo sua aparência quase que imutável e acordando em um mundo completamente diferente do qual conhecia. Até aqui, tudo é fato verídico na história de Carolina. A história começa em 18 de fevereiro de 1876, quando Carolina estava voltando para casa, para sua aldeia, atravessando o gelo de um rio congelado, quando ela caiu. Carolina foi socorrida, porém ao cair bateu sua cabeça e quebrou um dente. Ao chegar em sua modesta casa, as dores de cabeça pioravam, e os pais de Carolina, após a examinarem, acreditavam que era por causa de algum tipo de bruxaria. Era 1876 e a superstição estava em alta. A pequena ilha era isolada e não havia nada que pudessem fazer naquela noite. Os pais de Carolina lhe disseram para que ela fosse se deitar e no dia seguinte a levariam a um médico. Acontece que no dia seguinte, Carolina não acordou. Na verdade, ela não acordaria pelas próximas 3 décadas. Carolina foi dormir com 14 anos de idade e só acordou aos 46 anos. Seus pais estavam desesperados em acordá-la, mas não tinham dinheiro para pagar um médico. Foi quando seus vizinhos se juntaram e chamaram um médico. Este determinou que a garota estava em coma profundo, tentando a acordar de várias maneiras, com chamas em seu corpo e até perfurações com agulhas sobre suas unhas. Este médico continuou a visitá-la por um ano. Não encontrando uma resposta, decidiu escrever para o editor da principal revista médica da Escandinávia, solicitando a ajuda de outros profissionais para encontrarem uma solução para o estado de sono contínuo de Carolina. Carolina foi visitada por médicos que notaram que seus cabelos e suas unhas não cresciam. Um dos médicos que visitou Carolina foi Johan Emil Armalad, que pensou que seu estado de sono seria histeria. Em julho de 1892, Carolina foi hospitalizada em Oskarshamn, onde foi tratada com terapia eletroconvulsiva, que não tiveram resultados. Então, Carolina foi liberada do hospital em 2 de agosto de 1892. Os médicos do hospital declararam que a doença de Carolina seria demência paralítica. No entanto, há pouco que sugere que ela tenha realmente sofrido com essa doença. Durante todo o tempo que permaneceu dormindo, Carolina recebeu apenas 2 copos de leite com açúcar por dia. Sua mãe morreu em 1904. Depois disso, uma empregada cuidou de Carolina. Em 1907, após a morte de seu irmão, Carolina chorava desesperadamente, embora ainda em estado de coma assumido. Em 1908, 32 anos e 42 dias após adormecer pela primeira vez, Carolina acordou. A empregada a encontrou chorando e pulando no chão. Quando seus irmãos chegaram, ela não os reconheceu. Carolina estava pálida e sentia forte sensibilidade à luz. Estava fraca e tinha dificuldades em falar. Seus músculos não estavam atrofiados. Depois de um tempo, ela ainda podia ler e escrever, e se lembrou de tudo o que tinha aprendido antes de adormecer. Repórteres de jornais de toda a Europa e Estados Unidos viajaram para Ökno para entrevistá-la, porém ela e a família se esconderam para evitar a exposição pública. Carolina se submeteu a testes psiquiátricos em Estocolmo que não apresentaram problemas. Ela tinha 46 anos de idade, mas a sua aparência era de no máximo 25 anos de idade.
Carolina morreu em 1950, com 88 anos de idade. Uma idade muito avançada e incomum para aquela época, já que a expectativa de vida da época era de 60 anos de idade. Carolina Olson detém o tempo mais longo que alguém já permaneceu em coma ou dormindo, sem sintomas residuais. Existem vários outros casos de pessoas que estiveram em estados semelhantes ao de Carolina: em coma, estado vegetativo persistente, estupor catatônico ou síndrome de bloqueio. O caso de Munira Abdullah, nascido em 1954, uma mulher dos Emirados Árabes que em 2018 acordou após estar em coma por 27 anos devido a um acidente de carro. Jan Grzebski foi um trabalhador polonês que caiu em coma em 1988 e acordou em 2007. Abdelak Nouri, nascido em 1997, o então jogador de futebol holandês de 20 anos de idade, desabou durante uma partida. Mais de um ano depois, ele saiu do estado de coma. O surpreendente caso de Martin Pistorius, nascido em 1975, por causa de uma doença misteriosa, o sul-africano passou 3 anos em estado vegetativo, 4 anos em estado minimamente consciente e 5 anos incapaz de mover nada além de seus olhos. Em 1999, ele acordou, se recuperou totalmente, a ponto de se tornar um web designer, desenvolvedor e autor. Em 2011, ele escreveu um livro chamado Ghost Boy, descrevendo sua experiência. E você, acredita que é possível voltar de um longo estado de coma e ter uma vida normal? Conhece alguém que já passou por alguma experiência parecida? Deixem seus comentários. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se curtiram o nosso vídeo, se inscrevam. Ajudam e muito o crescimento do nosso canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.